Então, vamos pegar uma porção aqui de cola, botar no balde. Não vou botar muita coisa. Você vai fazer 3 preparações, né, Otávio? 3 preparações. Essa é a mais consistente. Isso, vou fazer ela um pouquinho mais consistente. No caso seria para um papel mais encorpado, mais pesado. Podia ser um papel ali de celulose. Por exemplo, esse aqui, ele é mais pesado. Os dois são de vinil. Olha a diferença, o tamanho. Ele tem mais vinil, por causa do projeto, ele tem alto relevo e tudo. E esse é um papel liso, ele é mais liso. Tem proteção vinílica também, mas ele pesa mais. Esse aqui é um rolo de em torno de 960 gramas, esse aqui é de quase 1.500 gramas, ele é mais pesado. E tem alguns até mais, né? A consistência da cola também, você colocou um pouco d'água, né? Coloquei um pouquinho d'água. Tem mais ou menos meio quilo de cola e uns 100 ml de água. Não chega a 100 ml. Tá, em torno de 20%, um pouquinho menos daí de diluição. A água vai botando em pouca quantidade. Daí dá um... Você vai percebendo a textura, né? Exato. No caso eu tô fazendo com a mão, mas tem gente que faz com aquele... Como foi? Aquele Mixer. mix mais rápido, né? Mas eu gosto de fazer com a mão, que eu gosto de sentir, na verdade, também. Eu gosto de sentir a consistência. Botar mais 100 de água, dá pra botar tranquilo. 100 ml. E vou de novo. E é bom que nesse toque aqui também você vai sentindo se tem alguma impureza? Isso, alguma impureza. As impurezas que o Otávio se refere, às vezes tu pode ver do próprio material da cola mesmo, e aí temperatura, é um material que ele é sintético, mas ele vai, a temperatura dele agora no inverno, por exemplo, nós estamos no inverno, a gente está em final de julho, mas no verão ela vai estar um pouco menos densa, né? E esses materiais, eles ficam como se fosse a metade de um grãozinho de arroz, às vezes você pode ter. Como na cola, na em pó também, no amido, tem alguns pedacinhos de amido que ele não se dissolve, tu vai ter mais trabalho para dissolver ele. Então é a mesma coisa, né? São difícil, casos né? É difícil, é bem isolado, assim. Mais esporádicos, né? Esse trabalho todo é bom. Bem tranquilo. Ó. Bem tranquilo. Vou deixar ela um pouquinho mais grossa. Botar mais um pouquinho. Perceba que ele vai fazendo aos poucos, né? Uma importância, essa cola, ela é bom preparar antes da instalação. Um pouco antes da instalação, mas nunca de um dia para o outro, de um final de semana para o outro, da sexta para o domingo, eu digo. Como a cola em pó você pode fazer, o amido em pó você pode fazer, depois de um dia para o outro ele resiste. Essa não, é melhor de fazer no mesmo dia, porque ela pode, dependendo do tipo de armazenagem, pode começar a secar na borda. Essa borda aqui, ó, quando fica assim em volta, se você não limpar bem de um dia para o outro, ela já vai criar uma película, porque ela vai secando. Isso. E ela vai voltar a um estado já mais sólido, né? Isso, vai evaporando a água e então isso vira sujeira de novo, né? Porque ele seca essa borda. Então, se for preparar antes, não é nem recomendável, é melhor na hora mesmo, da instalação. Um pouco antes, vai lá e você faz a preparação. Porque, na verdade, ela já vem pronta, né? Não precisa descansar nada. Preparou, fez a mistura ali, deixou na consistência certa, ela já pode estar pronta para uso. Isso. Já cola em amido, tu tem que fazer pelo menos de 1 a 2 horas, né, tá? Antes. Não, o amido ideal é de um dia pro outro, até, para ele descansar bem. Ele vai ter que descansar para pegar vai a dar melhor um rendimento consistência. maior e tal, vai ficar numa textura boa. Ótimo. Essa já não precisa desse tempo de descanso, torna mais prático. Então, preparando na textura ali textura desejada. Né? Sempre a gente dá uma peneirada, eu sempre costumo dar uma peneirada. Nesse caso aqui eu sei que não tem nada, tá bem limpo a cola. Tá bem limpo. Tá bem lisinha, bem tranquila. Mas vou dar uma peneirada só pra vocês dar uma olhadinha.
Aqui a gente está fazendo em pequena quantidade, tá? Você pode ter um instalador próprio, ele pode ter uma peneira ainda melhor, né? Mais maior. Na instalação a gente tem uma peneira maior, na verdade. Pode ver que ela desce bem. Bem importante, não adianta peneirar direto do balde. Primeiro dilui ela um pouco, porque no balde tu vai estar com uma textura muito... do balde eu digo da embalagem, né? Da barrica que vem da fábrica. Aí você não vai conseguir peneirar ela direito, né? Então primeiro você faz a diluição, o preparo. Aqui, ó, peneiramos. Na peneira saiu só um pequeno... Não sei se dá pra ver aqui, ó. Dá, aham. Olha, parece metade de um grão de arroz, mais ou menos, ali. Só um pontinho. Só que esse pontinho no papel, ele se torna um ponto muito grande, né? Na parede. Se ajuntar uma instalação de 10, 20 rolos, com 30 pontinhos desse é bastante coisa. Pode ficar a pigmentação, entende? Então, sempre, por isso que é bom peneirar. São pequenos sujeirinhos. Pigmentação não, o relevo, né? O relevo por baixo do revestimento. Então esse é o primeiro preparo, ele é o preparo um pouco mais denso, esse eu tá... Olha. Tá. Olha, essa é a textura, porque depois a gente vai passar... Nessa textura aqui, na verdade, assim, ó, uma parede que ela seja um semibrilho, que não seja novo, tal, de algum tempo, de 2 anos pra frente, 1 ano e meio pra frente, dá pra usar nessa textura aqui, ó. Uhum. Vai ficar uma textura bem boa, pra um papel novo, né? Uhum. Não tecido, né? Isso. Ótimo. Essa textura é fundamental. Depois a gente vai passar as quantidades de diluição um pouco melhor, né? Mas essa textura que o Otávio puxa e mostra, ela é importante porque aí na prática você vê. E aí como tem diferença de temperatura, de se é inverno, se é verão, se a cola veio um pouco mais densa ou menos densa, isso tanto para cola sintética quanto para cola em pouca amido quantidade em pó. ela pinga, ela não escorre. Ela vai no conta-gota. Isso, porque tem pouquinha coisa na mão dele, ó. Aí quando você pega maior, ela escorre. Quando pega bastante, né? Isso, porque deu uma quantidade mais peso, né? Mas pode ver que ela não escorre. Depois eu vou fazer uma mais escorrida, que ela vai ficar direto um fio escorrendo. Tá. Então isso mais ou menos para uma tinta semibrilho, que já está um tempo na parede. E para um revestimento, os revestimentos Cora em geral, eles são de não tecido e tem alguns com vinílico, mas é um vinil que também dá para trabalhar nessa densidade. Em geral dá para trabalhar nessa densidade aqui, tá? O que você pode fazer para mudar um pouquinho é o quê? Quando a parede é uma tinta fosca e tá muito seca, bem seca, dá para fazer uma cola dessa aqui que eu vou fazer, vou preparar aqui. Para se passar na parede. Tá. Agora, se passa antes. Eu vou dividir esse vídeo mais para não ficar muito longo. Então o que eu tá falando é sobre agora a parede mesmo. Então você tem tinta fosca, tinta semibrilho e até alto brilho, dependendo da situação. Então quando ela é fosca, ela absorve ela tem muita absorção. E aí o que ele recomenda? Ele faz uma um pouco mais diluída, passa um pouco antes na parede para absorver essa primeira parte da cola, sem mexer com o revestimento ainda, justamente para tu não colocar no revestimento e a parede puxa muito rapidamente, chupa a cola, e aí você não tem a aderência necessária. Eu vou finalizar esse vídeo e vou começar um outro.